Bolsonaro cria projeto de lei que define data para conscientização sobre o risco do aborto. O projeto, que ainda será aprovado pela Câmara, desconsidera direitos das mulheres. Documentário sobre a tragédia de Braskem tem pré-lançamento em São Paulo. A catástrofe socioambiental provocada pela mineradora ativa há 40 anos deixa danos físicos, morais, emocionais e financeiros para 67 mil moradores de Maceió. Lei de stalking, que tipifica crime de perseguição virtual, é sancionada e visa proteger boa parte das mulheres, que são 80% das vítimas que passam por isso. Fica com a gente, eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Uma palavra que ganhou um novo sentido no universo da internet. Stalking tem o sentido de espiar alguém nas redes. O que faz, por onde anda, como se comporta, entre outras coisas. Parece algo inofensivo, mas não é. Pessoas podem ser perseguidas de forma obsessiva. Isso pode gerar, por exemplo, traumas psicológicos e emocionais a perseguidos. Em abril deste ano, foi incluído no Código Penal a Lei 14.132/21, que tipifica o crime de perseguição a pessoas que rastreiam virtualmente outras. A ONG SaferNet detectou em pesquisa que boa parte das vítimas são mulheres. Veja mais detalhes na reportagem de Nayá Talwani. Nacional. Em abril deste ano de 2021, foi sancionada no Brasil a Lei do Stalking, que inclui no Código Penal o crime de perseguição. Tentativas de contato a qualquer custo que ameacem a integridade física e psicológica da vítima ou invadam a liberdade e privacidade prevê uma pena de 6 meses a 2 anos de prisão. De acordo com a ONG SaferNet, que mapeia vítimas de perseguição virtual, mais de 80% das vítimas são mulheres. Guilherme Alves, da ONG, nos conta que essa lei é um avanço na proteção de mulheres em várias situações de violência. Então, nesse sentido, o stalking é também um instrumento importante de defesa das mulheres, dos direitos das mulheres. A internet é um espaço ainda que, infelizmente, é palco de violências e, nesse sentido, é importante que a lei seja um primeiro instrumento para que as mulheres possam entender que o stalking, que a perseguição, não deve ser tolerado. A prática do stalking é mais conhecida nos meios digitais, mas a lei também abrange condenações para quem cometer o crime no meio físico. A fonte anônima, que preferiu não se identificar por medo da sua integridade física, é uma das vítimas deste crime. Ela relata a perseguição que sofreu do seu ex-companheiro. Eu não queria conversar com ele, eu não queria. E mesmo assim ele ficava me ligando, ele me ligava o tempo todo. E eu avisava, eu falava que se ele continuasse eu ia bloquear. E aí eu bloqueava. E aí ele me achava de outros números, de outras redes. E falava que ia me procurar por outras pessoas que estão perto de mim, que ele ia me achar, que ia conseguir falar comigo. E foi quando que eu vi que aquilo não estava certo. Eu já estava com medo. De acordo com dados obtidos via Lei de Acesso à Informação, cidades como São Paulo e Brasília chegam a registrar uma média de 23 queixas por dia, onde mais da metade dos registros aparecem dentro do contexto de violência doméstica. Em nova investida contra o aborto, o governo federal cria um projeto para definir dia 8 de outubro como sendo uma data de conscientização sobre os riscos à interrupção da gravidez. Parece até algo indefeso e de bom senso, mas não é. Ações como essas cerceiam o direito da mulher à interrupção à gestação que oferecem risco ou são fruto de estupro. O PL foi assinado na quarta-feira, dia 21 de julho, e agora segue para aprovação na Câmara. Priscila Brito, assessora técnica do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, fala brevemente sobre o assunto. Embarque imediato.
a presidência enviou para o Congresso Nacional 2 novos projetos no campo dos direitos sexuais e reprodutivos. São 2 projetos de lei que criam datas no calendário nacional. Um que cria o Dia Nacional do Nascituro e de conscientização sobre os riscos do aborto, e outro que cria o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável. Embora esses projetos pareçam simbólicos, são projetos que se somam a vários outros que tentam retroceder na legislação atual sobre aborto no Brasil. O CEFEM, lá onde eu trabalho, monitora 484 proposições legislativas nesse campo mais amplo dos direitos sexuais e reprodutivos. Dessas proposições, 60 são classificadas como retrocessos nos direitos já existentes. Algumas são bem parecidas com as que foram enviadas pela presidência para o Congresso Nacional e criam datas simbólicas. Já outras são mais graves. Propostas como o Estatuto do Nascituro, o Estatuto da Mulher Gestante, dispositivos como o do Bolsa Estupro, são algumas propostas que estão em tramitação e que visam criminalizar ainda mais o aborto no Brasil. Denunciar tragédias e crimes socioambientais, registrando imagens, testemunhos e a omissão do poder público, tendo como aliada uma filmadora e uma máquina fotográfica. Essa é a rotina do cineasta Carlos Pronzato, argentino radicado no Brasil, morador de Salvador e diretor do filme Braskem, documentário que evidencia o rastro catastrófico em Maceió, deixado por uma mineradora que devastou bairros da cidade. Ele, que conhece bem as aflições e dramas sociais dessa população e de outras mais, é o convidado do quadro de entrevista de hoje. Numa conversa com Afonso Bezerra, pôde falar sobre a exploração de sal-gema em Maceió e outros casos que acompanhou ao longo de sua trajetória. Confira. Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje recebe o cineasta que tem registrado com suas lentes os impactos das principais tragédias e crimes socioambientais no Brasil. O nosso convidado é Carlos Pronzato, diretor do filme A Braskem Passou por Aqui, a catástrofe de Maceió. Seja bem-vindo, Carlos, um prazer tê-lo conosco. Bom, o prazer é meu, Afonso, e a todos os veículos de imprensa que estão associados a vocês aí. Muito obrigado aqui pela entrevista. Carlos, um bairro inteiro em Maceió está desaparecendo por causa de um incidente envolvendo a exploração de sal-gema por parte da empresa Braskem. E você está acompanhando essa história de perto. Poderia nos contextualizar sobre o que é esta tragédia da Braskem? A Braskem é a principal empresa nas Américas, não, de produção de resinas. Então, ela começa a minerar embaixo de um setor urbano de Maceió, que são 5 bairros até agora atingidos, né? Que são o Pinheiro, o Bebedouro, o Bom Parto, o Farol, eu acho que me falta mais um agora, e Mutange, que é o principal bairro que foi completamente desaparecido, todas as pessoas tiveram que sair de lá. Então, essa questão acontece mais recentemente, a questão do deslocamento forçoso das pessoas. É uma questão que começou no início de 2018, mas um processo que começou lá atrás, como eu falei no início, com essa mineração no subsolo de Maceió, aí na região conhecida como Lagoa Mundaú. E acabou acontecendo o que está acontecendo hoje, realmente uma tragédia social, ambiental, uma catástrofe humanitária, se poderia dizer, não é única em solo urbano no mundo, em curso, né? E para gravar, evidentemente, o filme, você acompanhou em detalhes a reação das famílias ao impacto do incidente, né? O que é que você observou lá nessa experiência? Então, foi um impacto impressionante. Você chegar lá, especialmente à noite, né? Você vê uma cidade perdida, um deserto, né? Como se vê nos filmes de ficção, ou até na própria realidade de países em guerra contínua no Oriente, como Síria, Iraque, porque não é pelo tremor que houve. O tremor foi ativado, o tremor em 2018, houve um tremor em Maceió, foi ativado pela mineração. Era um tremor com uma falha geológica que estava lá há milhões de anos, mas foi ativado pela mineração. Coisa que a Braskem praticamente não
não assume, né? Assumiu por uma questão de uma força legislativa, uma força da lei, que ela teve que assumir, mas realmente, se fossem por eles, até hoje estariam fugindo dessa questão, né? São 57 mil moradores que estão afetados diretamente. Você tem informado que o seu mais recente filme, né, A Braskem Passou Por Aqui, faz parte de uma trilogia que abordou o caso de Brumadinho e o apagão do Amapá. O que estes 3 casos têm em comum, Carlos? É uma questão que envolve grandes empresas e a negligência dessas empresas, não? Por minerar e por destruir vidas de muitas populações de uma maneira previsível, porque isso era previsto, tanto Brumadinho era previsível, se sabia o que poderia acontecer e que pode acontecer ainda, com umas 3.000, se não me engano, 3.000 minas, não? Que estão em perigo de desabamento no país ainda, né? Muitas das quais sob essas empresas, sob controle dessas empresas, e o que poderia acontecer também com energia na Amapá, e agora, com aquele apagão que aconteceu, que foi salvo pela Eletronorte, uma empresa estatal, e agora com o que está acontecendo aqui digo, em Maceió, eu não estou em Maceió agora nesse momento, que também é a negligência e a impunidade que elas têm, né? Indelevelmente destruindo vidas, histórias, memórias, que de outra maneira poderia ter acontecido de uma outra maneira se o controle estivesse sobre a população, sobre nós, se tem um controle, uma fiscalização. Além desses casos brasileiros, você filmou também outras situações, como a resistência dos povos originários na Bolívia pelo direito à água, mobilizações de trabalhadores sem terras e greves de operários. Qual o seu objetivo ao documentar essas atividades? É decir, cada país, que eu chamaria de cada território, tem especificidade que a gente tenta construir uma tentativa de dar fazer uma estante de materiais, de filmes que retratem essas situações. É bastante complexo, bastante difícil, não é fácil, não? Você trabalhar sobre diversas questões sociais desse tipo, né? Mas a gente tenta já há muitos anos construir isso em função da memória, em função do debate, em função da ação política de quem assiste, né? E de que tem um material feito de dentro dos movimentos, não? De dentro da situação. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, o rei do cangaço, e sua esposa Maria Deia, mais conhecida como Maria Bonita, fazem aniversário de 83 anos de morte hoje, dia 28 de julho de 2021. O líder cangaceiro e Maria Bonita foram mortos com o bando no ano de 1938. Para relembrar a data que faz parte da história cultural do Brasil, convidamos o escritor e apresentador do canal O Cangaço na Literatura, projeto do sergipano de Itabaiana, Robério Santos, que apresenta em seu canal os principais cenários da historiografia do cangaço no sertão. Parada Cultural. Primeiro Seminário Internacional, Centenário de Maria Bonita, que aconteceu, está aqui a foto da Maria Bonita. Alguns objetos, mais fotografias. Aqui, ó, fotografia, Maria Bonita, Lampião e Maria Bonita, trecho do filme. Estamos completando 83 anos da morte de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, sua esposa, a Maria de Deia, passando a ser Maria Bonita, mais 9 do seu grupo e o soldado Adrião, nessa data, hoje estamos completando isso. O acontecimento se deu na Grota do Angico, no estado de Sergipe, e todo ano pessoas de vários lugares do mundo, quando eu falo do mundo é porque nós já encontramos até pessoas lá de outros países, visitam nessa data, que é uma data que as pessoas fazem uma reflexão, né, sobre todo o acontecimento do cangaço no Brasil. Bom, e para assistir os episódios do canal O Cangaço na Literatura, basta buscar por este nome no campo de busca do YouTube. O Programa Central do Brasil fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e te espero amanhã. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.